Bom, bom dia a todos, boa tarde, quem estiver já no fuso horário da tarde. Hoje é um prazer estar aqui com Alex Fonseca, que é nutricionista, analista de saúde e servidor público da Prefeitura de São Paulo, e com o Renato Gil. Obrigada, Renato, primeira vez aqui na nossa sala, diretor da Educação Alimentar e Nutricional da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Me corrijam. Isso mesmo. E é um prazer, porque os dois são coordenadores do livro, né, do documento curricular, Educação Alimentar e Nutricional, Orientações Pedagógicas, do CODAI, da Prefeitura de São Paulo, e eles aceitaram esse convite de vir num sábado de manhã apresentar esse documento, e é uma honra ter vocês aqui, fico muito feliz de rever a Alex aqui, de receber o Renato pela primeira vez, e fico muito feliz também porque é um assunto que a Vera Kiss há tempos que não trabalhada e a gente vem trabalhando nesse eixo Europa-Brasil a questão da educação alimentar, das refeições na escola, e a gente acabou de fazer uma missão, né, uma semana de visitas nas escolas de Paris e arredores, e tinha muita gente, por incrível que pareça, não, né? Não é incrível que pareça, mas acho natural, mas foi muito gostoso. Muita gente interessada em conhecer como funciona essa questão, não só da gestão da alimentação, mas da educação alimentar nas escolas, e assim que a gente tiver todo o documento dessa nossa reunião, eu vou pedir licença para vocês para traduzir e mandar para a Prefeitura de Paris, que me pediu. Tá bem? Então, obrigada, sejam bem-vindos. Aposto que a gente vai passar um momento delicioso e já deixo o convite para quem quiser. Estou esperando vocês em Paris ano que vem, em fevereiro, fazer essa visita de novo. Fiquem à vontade, a sala de vocês. Muito obrigada. A Juliana, nós que agradecemos. Primeiro, bom dia a todas e todos. Boa tarde, como a Ju colocou. Eu me chamo Renato Gil, eu sou professor da Rede Municipal de São Paulo. Sou diretor de Educação Alimentar e Nutricional desde 2024 na Secretaria de Educação de São Paulo. E é um prazer me juntar hoje aqui com vocês, juntamente com o Alex, né, que também vai participar com a gente, e falar um pouco do nosso documento de educação alimentar e nutricional, as orientações pedagógicas que foram escritas em conjunto, numa força-tarefa aí, que a gente vai dar mais detalhes daqui a pouco, mas justamente é um documento forte, né, e potente para a promoção da EAN nas escolas de São Paulo. Então, gostaria de passar a palavra para o Alex também, se apresentar, Alex. Bom dia a todos, boa tarde para quem está na parte da tarde, mas como o Renato falou, né, alegria. Juliana já me apresentou, nutricionista da Divisão de Educação Alimentar e Nutricional. Nós, enfim, fazemos parte do grupo aí que está à frente, né, desse trabalho, enfim, com algumas pessoas e diversas mãos aí para poder fazer um esse trabalho, e acho que hoje o prazer pelo convite, Ju, que já conheço bastante tempo, Vera Kiss, e poder compartilhar um pouquinho do documento, do movimento. Então, espero que amanhã, para nós amanhã aqui, seja bem agradável aí de trocas. Renato, eu vou pedir só licença, Ju, para compartilhar aqui a apresentação, tudo bem? Claro. Acho que agora, Renato. Isso. Eu queria trazer mais um outro cenário, Alex, para explicar um pouco melhor dessa estrutura, né? Como eu falei, sou diretor da DIEDAN, que é a Divisão de Educação Alimentar e Nutricional, e ela compõe a Coordenadoria de Alimentação Escolar da cidade de São Paulo, né? Vinculada à nossa Secretaria de Educação. Então, a coordenadoria, ela é responsável pelo abastecimento, né, pela promoção da alimentação escolar na cidade de São Paulo, e a nossa divisão é responsável justamente pelo fomento, pelo acompanhamento das ações de educação alimentar e nutricional na cidade de São Paulo, tá bom? E aí, como o Alex já colocou aí o nosso slide,
Acho que é importante também trazer um contexto, né, de onde falamos, né? Quando a gente fala da cidade de São Paulo, tem números grandes, né, sempre impressionantes para algumas cidades, mas hoje a gente conta aí com mais de 4.000 unidades educacionais, né, entre todas as modalidades, educação infantil, fundamental, ensino médio, ensino técnico e tantos outros, né? E hoje mais de 1 milhão de bebês, crianças e estudantes matriculados nessa rede municipal. E isso traz aí um número também enorme, né? Um grande restaurante de 2,5 milhões de refeições servidas por dia, né? Então, só para trazer um contexto, a dimensão da cidade de São Paulo. Pode passar. E aí, a gente traz essa temática aí, por que a gente precisa de um documento de orientação em educação alimentar e nutricional? É importante dar um contexto, né, que é um tema potente, em discussão atual, mas ele já tinha suas bases ali na nossa rede municipal com ações, né, e é amparada, inclusive, né, quando a gente traz um histórico aí, das previsões legais dessa educação alimentar e nutricional, né? Então, a gente tem aí desde o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, que já tem essa previsão desde 2009, e coloca a EAN no processo de ensino-aprendizagem e perpassando o currículo escolar. Então, quando a gente pensa aí no primeiro pezinho da EAN, para além do campo da saúde, né? E a gente tem isso mais de forma expressa entrando na educação. E aí vem a nossa base nacional curricular, comum curricular, né, de 2017, que também vai ao mesmo caminho e coloca a EAN como um tema transversal, né? Ele vai perpassar todos os outros componentes que compõem o nosso currículo enquanto rede municipal e aqui no caso nacional. E aí, mais para frente, em 2018 também, a gente fala sobre a questão na própria LDB, né? A gente tem um marco importante, que é a inclusão do tema da EAN como currículo escolar. Então, já é reconhecido como currículo escolar. Isso é muito importante, porque isso é o que vai dar essa base, que é o que a gente tem hoje, que é um documento que reconhece a educação alimentar como currículo da nossa cidade, né? Compondo ali o dia a dia do aprendizado dos nossos estudantes. Pode passar, Alex. E quando a gente fala currículo da cidade, né, apesar de termos uma base nacional comum curricular, a gente tem dentro, né, dos entes federativos a autonomia de criar o seu próprio currículo, e nós temos o currículo da cidade, né, que foi discutido, nasceu ali de muitas discussões. Ele, inclusive, né, nesse período também de 2017, 2018 é quando nasce o currículo da cidade, né, e tem toda uma discussão pedagógica. E aí, quando a gente tem a educação alimentar e nutricional sendo lançada em 2024, ela é justamente um desdobramento de várias documentações que já vieram antes dela, né? Então, isso traz uma potência, ela muito grande, porque ela já vem costurada ali com os outros temas que a gente também tem como discussão contemporânea na cidade de São Paulo, em nível planetário, inclusive, importantíssimo, que é a questão da educação antirracista, a preocupação com a educação ambiental crítica, povos indígenas, né, povos originários, e então, até pela temporalidade do seu lançamento, é um ganho também dela, que ela traz essas discussões para dentro da educação alimentar e nutricional. Quando a gente fala de currículo, né, a gente está falando de um documento que vai ser do dia a dia dos professores, e eu acho que é isso que é um ponto muito importante, né, e é um divisor aí de águas, porque ele foi construído para apoiar esse professor na sala de aula e garantir os direitos de aprendizagem dos bebês, crianças e estudantes que compõem a nossa rede. Porque ele traz uma legitimidade e uma intencionalidade pedagógica. Então, ele não é um assunto para ser tratado apenas de uma forma esporádica ou com a intenção de um professor ou outro que esteja já sensibilizado com o tema. Ele traz a institucionalização da educação alimentar e nutricional no dia a dia dos nossos estudantes. E isso, né, incorporou as vozes de todos os outros nossos sujeitos que compõem a rede, né? Então, quando a gente fala de atores, sujeitos,
A gente está falando que está incluindo o professor, está incluindo o coordenador, o diretor, a cozinheira, todos os atores que a gente entende ali que faz parte e são educadores dentro da escola. Pode passar, Alex, por favor. Aqui a gente traz um contexto dessas publicações que eu havia comentado, né? Então, todos esses são orientações pedagógicas, né? São, como a Juliana apresentou no início, são publicações que ela vai apoiar o planejamento do professor para que todos os nossos componentes curriculares, sendo português, matemática, história, geografia, estejam ali acontecendo à luz dessas temáticas que são tão importantes e atravessam a vida das pessoas, né? E traz um significado, né? Um olhar crítico para aquilo que a gente está aprendendo. Então, a gente traz até uma frase da Lígia Amparo, que ela fala que a educação alimentar e nutricional está em todos os lugares e, ao mesmo tempo, não está em lugar nenhum. Né? Isso é uma problemática que acontece e acontecia, né? Porque era um tema comum, mas até então a gente não tinha isso posto, né? Então, quem vai promover, como promover, né? Quais são os nossos valores, os conceitos que colocam isso, né? Então, traz aí uma base, né? Uma base para além do currículo conceitual, né? Da gente entender qual educação alimentar e nutricional a gente está promovendo, né? E uma frase aqui também de Paulo Freire que traz essa reflexão crítica, né? Ele fala: a reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação teoria e prática, sem a qual a teoria pode ir virando um blá 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 e a prática um ativismo, né? Então, o documento ele vem justamente reforçar uma intencionalidade, né? E uma continuidade. Não é uma ação individual ou uma ação ali pontual, né? Ela é contínua e com seus valores e conceitos bem definidos. Eu queria também deixar aberto aqui, o Alex, a hora que você quiser Isso, complementar, fique à vontade. ótimo, Renato. Não, eu acho que você já falou muito bem, e na verdade, assim, a alimentação, ela atravessa a vida cotidiana de todos, inclusive nas unidades educacionais. Então, quando a gente fala de alimentação, algumas vezes não fica muito claro da atividade se ela acaba sendo ou não uma prática de educação alimentar e nutricional, né? Então, desde alguns professores que já realizam projetos e atividades que envolvem o tema alimentação, professores, enfim, ligados às ciências humanas, sociais, e que eles não se reconhecem como atores aí na IAN. Então, a partir do momento que a gente tem a concepção bem estabelecida, a gente consegue trazer luz a essa atividade, né? E, ao mesmo tempo, qualificamos. Então, como eu falei, a alimentação ela faz parte do dia a dia. E, algumas vezes, em uma ação de uma unidade de inclusão do autosserviço, por exemplo, que é o self-service, né, que muitos conhecem, acha que já está fazendo, e na verdade não tem nenhuma, assim, não está necessariamente desenvolvida uma proposta de reflexiva sobre a alimentação, de o alimento seja o alimento ou a alimentação seja objeto de reflexão. Então, por isso é importante essa marcação, né? E também porque mesmo Lígia Amparo traz algumas reflexões de revisões sobre trabalhos de educação alimentar nutricional, falando, né, do desafio que é de ter movimentos em que a prática ou a metodologia pedagógica esteja estabelecida, então marcada. E nós, então, com esse documento, a rede procura trazer isso. E só que também, trazendo até dessa parte do Paulo Freire, foi um movimento até na construção de, nós vamos fazer um documento que tenha várias práticas, e em conversa com as equipes da educação, inclusive do currículo, na discussão eles falaram, não, primeiro vocês têm que vir com a concepção, com a concepção de alguns pilares, alguns termos, para que aí sim a gente consiga qualificar as ações. Então esse movimento e esse documento, ele é conceitual, não só na parte da educação alimentar e nutricional, mas também traz a concepção, quer dizer, parte até, né, da concepção pedagógica da rede, como o Renato disse, mas trazendo também elementos aí da própria educação alimentar e nutricional. Sim. E até, como a gente comenta aqui, que é um tema da atualidade, é contemporâneo, né?
Eu acho que é muito importante pontuar porque as pessoas ouvem sobre educação alimentar, mas assim, nos diversos meios, nas mídias sociais, que a gente sabe que não tem muitas vezes uma base científica até no que está sendo falado, e a gente está exposto o tempo todo a essas várias versões, aquilo que foge até da nutrição, vai para o nutricionismo, né, uma supervalorização dos supernutrientes aí de proteínas, e, né, falando de dieta proteica, e assim, o professor ele vai para a sala de aula com esse olhar da vida, né, dele, né, e a gente, enquanto professor, que também sou, a gente leva aquilo que a gente conhece do mundo, e aí, por isso que eu falo tão importante ter um documento de conceito, porque aí a gente sabe de que educação alimentar e nutricional ele vai falar na sala de aula. Não é porque eu vi um influenciador, um nutricionista que às vezes nem é, muitas vezes na rede social e está ali dando dicas e tal, e fazer isso, né, refletir isso na sua aula, né? Então, acho que o documento é muito potente nisso, de trazer qual a educação alimentar e nutricional se entende, né? Até como a gente vai ver aqui na construção do documento, baseado, e não é uma concepção da cidade de São Paulo só, mas baseado em todas as orientações aí do guia alimentar, né, do nosso país, né, do Brasil, e tantas outras documentações que trazem o conceito de educação alimentar e nutricional, e isso chega para o professor a partir das nossas orientações pedagógicas, né? Porque, mais uma vez, me coloco no lugar do professor. A EAN era um tema muito da saúde, né? Somente, né? E aí chega na escola e aí a gente precisa dessa base também, porque senão a gente pode incorrer aí no risco de trazer o senso comum e fugir aí do que a gente deve propor como educação formal, né, uma educação pública de qualidade. Então, aqui a gente traz um pouco desses conceitos e princípios, o que baseia a criação desse documento, né? Então, primeiro, sistematizar os conceitos e os princípios, como eu havia colocado, a partir do currículo da cidade, né? E subsidiar esses profissionais da SME a desenvolver as práticas pedagógicas em educação alimentar. Oferecer um suporte técnico e pedagógico para que possam aprimorar seus saberes e processos de ensino e de aprendizagem e fortalecer os documentos curriculares, como eu falei, né, ele chega aí para se juntar a outras orientações que já tínhamos, né, e fortalecer essa visão crítica e sustentável do nosso currículo. Tem uma frase importante ali também que eu vou retomar, como o Alex retomou, eu vou falar educação alimentar e nutricional com a rede, não para a rede, né? Isso é um valor importante, porque a gente não traz aqui uma visão de cima para baixo, né? Não é a SME que pensou algo e falou, vai ser desse jeito, né? Isso é muito importante, eu acho que o próximo slide que o Alex vai colocar, que é falar sobre esse movimento da construção, né? Então, não é um documento que foi feito com um grupo, né? Como o Alex, eu, outros profissionais da nossa equipe, Vanessa, Clodoaldo e tantos outros, fizeram a partir de um grupo de trabalho, né? Nós criamos um grupo de trabalho formalizado, inclusive, né? Que compunha todas as regiões da nossa cidade, né? A cidade de São Paulo, como tem um mapinha aí, ela traz uma subdivisão ali na questão das diretorias de educação, né? Regionais de educação. Nós temos 13 diretorias regionais de educação e todas elas com representantes nesse nosso grupo, né? Então tinha professores, né, formadores que participaram do processo de construção desse documento, nutricionistas da nossa coordenadoria, né, e representantes ali de outros órgãos, inclusive da própria Secretaria Municipal. Então, outras coordenadorias, sendo a coordenadoria que cuida dos Novos Céus, que é os Centros Educacionais Unificados, nós temos ali a COPED, que é a Coordenadoria Pedagógica, e um ponto importante também que, desde o início, nosso documento nasce ali de um termo de cooperação da nossa Secretaria Municipal de Educação com a Unesco, né? Então, contamos aí com 3 consultoras especializadas que atuaram junto com a gente na escrita, no mapeamento das ações de educação alimentar e nutricional que já acontecia na rede municipal, para trazer como subsídio para a gente aí sim sentar, discutir e ver qual a orientação pedagógica que caberia à nossa rede municipal.
E isso, de fato, reflete uma conquista política da nossa rede, né? Que é um documento que foi pioneiro dentro dos nossos repositórios aqui enquanto Brasil, né? Em relação a um documento direcionado aos professores, feito de uma forma coletiva, que avançou, então, dentro dessas discussões, uma concepção crítica da educação alimentar e nutricional. Renato, só também para complementar, aqui essa foto ela é bem significativa, porque nós temos ali enfim, professores que representam áreas diferentes, né, da educação infantil, do fundamental, dos jovens e adultos, e eles estão ali, elas debruçadas no marco de referência de educação alimentar e nutricional. Então, são os professores estudando o marco e relacionando com as concepções pedagógicas, objetivos de aprendizagem da rede. E só um complemento, com a Unesco, nós tivemos 3 consultoras, sendo uma nutricionista, 2 nutricionistas e uma pedagoga. Sendo que uma nutricionista contribuiu mais para a parte da escrita e outra nutricionista e mais pedagoga andaram por toda a região de São Paulo, todas as diretorias regionais, fazendo relatórios de unidades, conversando com atores, cozinheiras, estudantes, professores, coletando ações para a gente ter um reflexo da realidade que já acontecia na rede, né, para trazer para a nossa discussão na elaboração do documento. E de leitores críticos tivemos desde pessoas específicas dentro da secretaria que teriam um olhar, enfim, que era importante, né, do étnico-racial, da educação especial, enfim, e também de fora, professores tanto na área da educação como da nutrição, para fazer essa leitura. Ótimo, perfeito. E aqui a gente traz um pouco desse processo, né, das reuniões com as diferentes diretorias e secretarias, os processos formativos que se desdobraram desse grupo de trabalho, né, e até um processo que já participamos ano passado e vamos ter continuidade esse ano, que é de atualização curricular. Como eu falei, o nosso currículo da cidade nasce ali em 2018 e pensando até que passamos por um processo, né, inclusive da pandemia, que teve rearranjos, né, na sociedade, e essa atualização do currículo vem refletir um pouco dessas mudanças que tivemos nas relações, da tecnologia, da relação, inclusive, da educação e modos de aprendizado, pensar na inteligência artificial e tantos outros pontos, a questão das nossas adolescências, o que um jovem hoje precisa ou quer ver na escola, né? Então, acho que é um processo importante e que a nossa orientação em educação alimentar e nutricional, nós, enquanto representantes, participamos desse processo porque vem justamente para trazer um currículo que converse com a realidade, com a nossa sociedade atual e com as demandas que nós temos enquanto nossos estudantes, jovens, crianças na rede municipal. Renato, aqui, assim, gostaria só de chamar a atenção que o lançamento do documento ele ocorre em dezembro de 2024 e o lançamento dele por si só não basta. Então, nós pensamos também nesse processo de implementação dessa política pública, pensando também no tamanho da rede, então um processo a longo prazo, e assim, para se chegar ao máximo, né, para capilarizar na rede, existe um grupo, como o Renato falou, que já vem, alguns desde a construção do documento, outros que foram sendo inseridos no grupo posteriormente, mas pensar em um processo de monitoramento, avaliação dessa implementação. Então, apesar de, assim, ainda, como é um processo a longo prazo, nós temos a clareza de que o documento, primeiro, ele precisa ser reconhecido que a sua existência, né, pelos profissionais. E, em segundo passo, a gente vai trabalhando conceitos. Até lá na frente, assim, um projeto que a gente pensa até em 5 anos, nós realmente aí, olharmos para as ações, para os projetos políticos pedagógicos e com a expectativa de que aí sim esteja de uma maneira que nós, como rede, né, como o documento traz, esteja adequado ou
ser cada vez mais próximo do que a gente entende como ideal, né? E quando o Alex traz essa implementação, é justamente também é, o documento por si só chegar fisicamente na escola ou, né, um PDF não basta, não quer dizer que eu, enquanto professor, já reconheço esse documento como algo que vai orientar o meu planejamento das minhas aulas, meu plano pedagógico ali para aquele ano letivo e para aqueles estudantes. Então, o movimento de formação é muito importante e ele acontece à veia principal ali para a gente pensar essa implementação e o reconhecimento do tema dentro da sala de aula, dentro dos PPPs, que são os projetos políticos pedagógicos, que são um documento que norteia, né, que traz ali o que a escola definiu como prioritário, como o que ela quer propor enquanto instituição de ensino para aqueles estudantes, para aquele grupo, né? Então, nesse caso aqui também a gente fala um pouco sobre a questão da intervenção. A IAN deixou de ser uma intervenção em saúde para se tornar um alienável direito de aprendizagem, né? Então, a partir do momento que ela é reconhecida como parte do currículo, ela é um direito de aprendizado, né? Ela se constitui já como algo que está vinculado ao nosso currículo e, por si só, então, já se coloca como um direito daquele que está na escola, para aprender, para se desenvolver e para ter acesso ao melhor, né? Enquanto alimentação, que é o que é a nossa responsabilidade também, enquanto coordenadoria de alimentação escolar, mas também como isso pode apoiar o aprendizado dos nossos estudantes. E nesse movimento que o Renato falou na atualização, hoje nós participamos das discussões de atualização do currículo do ensino fundamental, pensando inclusive em objetivos de aprendizagem, ou seja, é a incorporação da educação alimentar nacional agora nesse outro processo. Primeiro a gente partiu do currículo da cidade para a elaboração da OPEAN, que a gente chama OPEAN, as orientações pedagógicas, agora é a OPEAN que vai sendo sistematizada na atualização curricular. E assim, só para a gente não ficar num lugar assim abstrato, né? Quando a gente fala de promover educação alimentar e nutricional, existem as ações que a gente vê como potentes para a promoção dessa EAN no dia a dia da escola, né? Então, como nós falamos, não inventamos a EAN, já existia práticas na escola, né? Então, a oficina culinária é uma delas, né? Quando a gente fala de oficina culinária, da prática culinária dentro da sala de aula como estratégia, as hortas pedagógicas, né, as hortas escolares também são uma potência aqui. Dessas 4.000 unidades que a gente coloca, nós temos um monitoramento que vê 1.600 hortas, né, dentro dessas unidades, então é um número considerável, e é um espaço de fomento da educação alimentar e nutricional. E aí, a partir do documento, eu acho que isso é muito importante, porque ele dá a base para as nossas outras ações, enquanto secretaria, promover para a escola e a escola reconhecer aquilo como educação alimentar e nutricional. Aí eu vou falar rapidamente de algumas ações que a gente traz ali. Por exemplo, a gente tem um projeto chamado Rolê Agroecológico, e nesse projeto a gente leva estudantes do sexto ano para conhecer unidades produtivas agrícolas, né, da cidade de São Paulo. Então, a gente aconteceu primeiro um piloto, depois um chamamento público, e aí, nesse projeto, a gente tem o credenciamento de unidades. Então, esse ano a gente tinha mais de 90 unidades. A gente está falando no chat aí que está travado o slide, não sei se... Enfim, nós temos aí, no rolê agroecológico, o credenciamento dessas unidades, e aí o nosso estudante vai lá conhecer uma unidade produtiva dentro da cidade de São Paulo, que muitos nem imaginam que existe horta, existe uma área verde em São Paulo, para ele conhecer, que produz alimento, né? Então, mostrar e fazer essa relação da agricultura familiar com a procedência desses alimentos e como isso faz diferença para nossas escolhas, para escolha de hábitos saudáveis, pensando um consumo sustentável. Então, é um momento de formação, inclusive, desse agricultor falar com o nosso estudante. Ele vai lá, se alimenta na própria unidade produtiva, né? Então, tem uma troca muito importante. Esse é um deles. A gente tem um outro projeto chamado Cozinhas e Infâncias, que
promove formação para as cozinheiras, para os professores, para quando a escola pensar numa oficina culinária, ela tem um subsídio de como ela pode conduzir essa ação pedagógica, né? Isso entre tantas outras que a gente tem aqui, que eu não vou me alongar, que a gente pode ir falando ao decorrer aí, quando o Alex for falar também mais um pouco sobre o documento. E aqui é um ganho já que nós temos com a nossa publicação. Como o Alex havia colocado, a gente publicou ele em 2024, e desde então a gente tem tido já muitas publicações com referência ao nosso documento, aí dando luz, dando base para esses outros documentos, e é um motivo de muita satisfação nossa e de a continuidade dos trabalhos. Bom, agora então a gente falou do movimento porque o documento só ele tem um contexto, ele traz enfim, um movimento para a rede. Falar um pouquinho de maneira breve, não aprofundar, mas assim algumas partes como ele está estruturado. Então ele é dividido primeiro nas primeiras palavras, né, que traz aí esse contexto a partir da educação, das premissas da educação aqui na nossa cidade. Depois ele é dividido em 4 partes, que são a primeira parte os pilares, o segundo os ambientes alimentares, que fala um pouco tanto da unidade educacional, mas também o entorno. Fala um pouco aquele na parte 3, aí faz a relação direta, explícita com o currículo nas mais diversas etapas e modalidades de ensino, e a quarta parte que fala do planejamento. Na sua estrutura, o documento todo ele tem alguns boxes, enfim, alguns elementos, né? Aqui são só alguns. Então, para cada parte, ele inicia com um convite à reflexão. Então, antes de abordar sobre o conteúdo, ele traz ali algumas reflexões. Depois, o conteúdo é abordado, enfim, na sua sessão, né, cada parte. E, no final, ele tem uma sugestão de ação. Então, depois que foi trabalhado, como é que é uma sugestão para o educador ou para o leitor, né? Tem veja só, então, para elementos que a gente queira chamar a atenção, uma dica, um saiba mais, que é quando o texto ali tem algum termo ou algum tema em que a gente precisa trazer um contexto, uma concepção, então ele traz para trazer fluição na leitura. Tem ampliando o repertório, então com sugestões de outros materiais que podem ser utilizados. Tem práticas inspiradoras, ou seja, no final de cada uma das 4 partes, nós temos aí destrinchado uma ação planejada e realizada por uma das unidades, e a gente pensou que pensando a gente estruturou, né? Foi estruturado o documento para que cada parte finalize com uma prática inspiradora de etapas diferentes. Então, vai ter de educação infantil, vai ter do fundamental, vai ter de jovens e adultos, né? Temos Alex, janelas de... Oi? Desculpa. Desculpa só te interromper, só para sinalizar para o pessoal, como o Alex já começou a falar do documento, eu coloquei no chat o link para quem quiser, como a gente está falando muito de um documento, é um livro, quem quiser ir a baixar e dando uma olhada no que o Alex está falando, está no chat o link para acessar o documento em PDF. Perfeito. Nós temos ali janela de oportunidades, então que dentro do contexto ali do conteúdo, nós já trazemos ali possibilidades de trabalho, considerando, enfim, as ações que já são realizadas no município ou documentos que já são disponibilizados pelo município. Temos o Fizemos Assim, em que traz exemplos de atividades que podem ser inspiradoras para unidades, até na imagem aí tem de uma cozinha experimental itinerante. Então, algumas unidades elas estão construindo cozinhas experimentais na unidade, e nesse caso a unidade não tinha estrutura para, então ela fez uma itinerante onde o professor ali ele tem liberdade para fazer a oficina. Além a gente tem outros boxes, mas enfim, aqui são alguns que nós trouxemos aqui para chamar a atenção. Então, nas primeiras palavras, ele traz aí as premissas da educação aqui na cidade de São Paulo, que é uma educação integral,
inclusiva e para a equidade. Então, trazendo essa reflexão que para uma educação que tenha essas premissas e que uma considere na sua educação integral o indivíduo como um todo, cognitivo, social, físico, emocional e cultural, é necessário pensar em educação alimentar e nutricional. Trazemos aqui a concepção da IAN, então, atualmente, então, no histórico, né, que aí até quando a gente pega no histórico a educação nutricional realizada lá pela década de 30, que era verticalizada, ou seja, uma pessoa detentora do conhecimento fala para outra o que ela tem que fazer ou não fazer com relação à alimentação, que é focada no comportamento, que tem esse mito da ignorância, a pessoa não sabe, eu preciso falar, e a culpabilização do indivíduo de se você não faz, o que eu faço vai te trazer consequências, como se fosse só a vontade da pessoa, então foco estritamente biológico. Nós não estamos mais nesse tempo, nós estamos num outro tempo, que é a educação alimentar e nutricional, que é essa relação horizontal, onde quem ensina aprende também, que é um olhar não só para a parte que olha, na verdade, para a alimentação como um objeto de reflexão que contribui para a formação de cidadãos críticos, éticos, responsáveis, que valoriza o saber popular, então, das pessoas, e que tem esse olhar ampliado. A alimentação não é estritamente biológica, mas que considera os diversos aspectos, seja cultural, ambiental, enfim, social. E é dessa EAN, então, que a gente gosta de frisar, porque é um conceito que vem historicamente construído, né? Então, nós tentamos cada vez mais. Então, a partir dessa educação que traz a problematização, então, assim, traz para uma reflexão sobre a realidade do estudante, no caso, né? Sobre a realidade dele, para que ele ali consiga ter uma análise, um pensamento crítico, uma análise, para entender o contexto de onde ele está, e para que ele seja responsável, no sentido de que ele seja participativo dentro do que lhe cabe, que é possível, né? De muito mais autonomia, né, Alex? Isso. De autonomia do sujeito e das suas escolhas. Então, é a gente promover que o estudante tenha o conhecimento para ter as suas próprias escolhas alimentares, e aí sim, pensando na questão da sua saúde, da sustentabilidade, do que aquele alimento representa para ele, da sua cultura alimentar, né, que a gente tem isso também como valor aqui de promover que a gente possa valorizar aquilo que é cultural, que é da nossa sociedade, o que traz, né, da nossa ancestralidade, o que faz sentido. Então, para além do valor nutricional de um alimento, ele tem seus valores emocionais, culturais, e, enfim, o sujeito ele tem que ser capaz, né, de trazer essa reflexão para o seu dia a dia, e não alguém ditar para ele que é melhor comer isso ou aquilo, né? Acho E que é um também pouco saber dessa. dos próprios limites da sua autonomia, né? Então, Sim, hoje também a gente traz essa reflexão de que muitas vezes a pessoa não come assim determinado alimento, às vezes por questões de tempo, de financeiro, enfim, existem diversas, até de acessibilidade, né, física, enfim. perfeito. E aqui a gente traz os princípios da educação alimentar e nutricional, né? Então, quando a gente amplia esse olhar da alimentação, os princípios, eles trazem aí uma clareza maior para identificar dentro de uma ação o que foi trabalhado e também para se planejar em ações. Não são caixinhas fechadas, mas, enfim, ele traz aqui alguns pontos a serem observados. Bom, a gente tenta marcar alguns conceitos, então, assim, quando fala de alimentação saudável, que tem muitos projetos, a gente tem que pensar de qual alimentação saudável a pessoa parte, né? Do que ela entende como alimentação saudável. Então, tem perguntas até de, Alex, mas é alimentação sustentável? É adequada? É saudável? O que é? Então, principalmente professores que eles entendem assim a concepção, muitas vezes, o que ela carrega em si, né? Então, nós marcamos aí o conceito de alimentação adequada e saudável conforme a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, e é um conceito completo e complexo, porque abarca diversos aspectos, né, do que a gente tem falado.
Então, ela é sustentável, ela é socialmente, ela considera aspectos biológicos, socioculturais, acesso físico, étnico-racial, enfim. Quando a gente fala dos outros documentos e dos componentes, ao olhar para esse conceito, muitos professores ali também se enxergam. E a gente mostra que é preciso todos estarem, né, nesse entendimento para que a gente possa fazer um trabalho mais qualificado. Não é um único profissional, mas todos juntos que a gente consegue fazer um trabalho mais qualificado para a rede. A parte 1, a gente falou das primeiras palavras. A parte 1, ela traz um pouco do PNAE, né, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, com essa perspectiva que a alimentação ela deixa de ser apenas assistencialista e passa a ter também um papel, um recurso pedagógico na unidade, né? Falamos dos atores sociais, inclusive das mães guardiãs, que a gente tem o projeto, né, na nossa divisão, que são mulheres ali da comunidade que contribuem para esse trabalho da educação alimentar tradicional, mas a gente tem os professores, tem as cozinheiras, os cozinheiros, nutricionistas, enfim, toda a comunidade. Falamos um pouco da segurança alimentar e nutricional, o direito humano, trazemos o conceito, e da promoção da saúde, com esse olhar, trazendo os determinantes sociais da saúde, então, trazendo esse pensamento de que a saúde também não basta só de uma escolha pessoal, mas que tem condicionantes maiores que também interferem, influenciam, enfim, na condição ali da saúde das pessoas. Enfim, a gente traz esse conceito que foi também uma construção de discussões, enfim, movimentos populares que hoje a gente traz como mais atual. E aqui, na parte 2, sobre os ambientes alimentares, nós justamente trazemos, então, essa relação que a insegurança ou a segurança alimentar e nutricional, ela está relacionada com as condições financeiras e sociais, né? Os desequilíbrios, enfim, as condições financeiras e sociais que, dependendo do território, elas vão ali trazer um ambiente que favoreça ou não a práticas alimentares saudáveis. Então, traz essa discussão lá no documento, não vai dar para aprofundar agora, mas está lá. A gente traz também para olhar da unidade educacional como ambiente protetor, para a promoção, aí, então, dessa alimentação saudável, com ações aí estruturais dentro das unidades que nós temos aqui na rede, trazendo para essa reflexão. Então, o autosserviço, a horta, a prática culinária, o próprio cardápio, são ações que estão ligadas, por exemplo, ao alimento, mas não necessariamente elas são práticas educativas. Então, esses recursos, essas estruturas, como é que a gente traz aí para que o alimento, a alimentação seja objeto de reflexão? Como é que a gente traz para que seja processo educativo? E também pensar nos tempos, nas materialidades, e nos espaços que permeiam ali o cotidiano da unidade educacional. Aqui na parte 3, então, a gente faz essa relação com os outros documentos. Então, aí, quando nós falamos, né, de educação antirracista, a gente não parte de um senso comum, né? A gente vai beber da fonte, então, do núcleo, do documento que traz, como a rede entende sobre isso. Então, tem bases epistemológicas de construção, então não é qualquer terminologia, assim como a gente fala dos povos imigrantes, indígenas, então a gente não chega com os nossos conceitos, né, só, a gente tem que primeiro entender o contexto da rede, como a rede entende sobre cada aspecto, e assim como a educação ambiental, para se relacionar. Então, a educação ambiental nós temos diversas formas de fazer, mas a concepção que segue a rede é a crítica, então é a que a gente segue em conjunto. E da mesma forma as etapas, então, etapas e modalidades de ensino. Então, o que a rede traz, a gente sempre parte do que a rede traz de educação especial e que se relaciona com a EA, né? A educação infantil, fundamental, médio, o EJA. E aqui uma foto de uma das nossas unidades, bilíngue, né? Com surdos e mudos, e assim, ali é na linguagem dos sinais, o cardápio ele sendo ali com imagens, né? E o estudante ali, ele interagindo, ali tem os alimentos, né? Em linguagem de sinais, e o estudante ali interagindo
com as imagens. Aqui nessa parte 3, então, nessa relação direta com o currículo, traz os objetivos de aprendizagem, traz as dimensões, então, que são estabelecidas pelo currículo da cidade, e traz também com os objetivos de desenvolvimento sustentável, porque é uma base também dos documentos aqui da rede. E então, no final de cada etapa, então, a educação infantil, no final a gente faz essa relação com a educação alimentar adicional, quando está de maneira explícita, né, a alimentação. Quando o objetivo tem a alimentação, a saúde de maneira explícita, nós colocamos lá já no documento algumas possibilidades, né? E uma das coisas que nós pensamos e que frequentemente nós temos retornos positivos de professores é que nós não segmentamos por componente. Então, matemática, objetivos da matemática, objetivos da geografia, objetivos... Não, a gente colocou ali dentro daquela etapa. Então, a alfabetização é o primeiro ciclo do ensino fundamental da rede, então, do primeiro ao terceiro ano. O que no final desse primeiro ciclo, a gente consegue elencar de maneira sistematizada que os componentes eles conversam sobre alimentação. Então, a gente traz ali objetivos da matemática, da língua portuguesa, da geografia, tudo numa tabela. E os professores eles relatam que isso facilita o trabalho interdisciplinar, né? Na parte 4, a gente traz o planejamento, então, com essa ideia de que a proposta seja alinhada ao currículo da cidade, que esteja no projeto político-pedagógico, então, que parta, então, dos interesses dos estudantes, que esteja nas formações, a temática, né, os estudos, que tenha metodologias ativas, que favoreça a escuta, a interação dos estudantes, e que favoreça também, oportunize essa formação de consciência crítica, por meio de abordagens, recursos problematizadores. E aqui nós colocamos uma tabela, né, onde está também no documento, para que auxilie na reflexão da prática educativa. Então, como é que a IAN está sendo trabalhada? Com essas dimensões, né, de conhecimento, de valores, participação, formação pedagógica, no sentido de contribuir, de facilitar alguns olhares, né, para as ações. E aí, indo para as últimas partes, então, nós trazemos também a relação com algumas frentes dentro da secretaria que são bem fortes, consolidadas. Então, a educomunicação tem uma frente importante aqui na rede. Então, na nossa rede municipal, tem a imprensa jovem, que até nessa foto é um exemplo. A imprensa jovem são estudantes que participam como se fossem jornalistas e que fazem matérias que, conforme o interesse deles, que vão atrás, fazem entrevistas, e aí, no caso, está entrevistando uma cozinheira. Temos ações em que estudantes fazem vídeos, aí falando nessa imagem do meio, com alimentos, falando de história, falando de práticas culinárias. Enfim, e também ali a sala de leitura, né, o núcleo de leitura e literatura, que é o grande parceiro, então nós temos feito diversas ações em conjunto. Bom, o Renato disponibilizou, mas que é em formato digital, mas acredito que no chat tenha sido mais fácil. E, para finalizar, com a frase do José de Arimateia, que também nós citamos no documento, que está também no documento Articulando Saberes, que é um documento da FNDE, enfim, que ele fala que na condição de campo de conhecimento de prática transdisciplinar, a educação alimentar nutricional se coloca como um saber e prática que atravessa as disciplinas. É na fertilidade dessa travessia que se destaca seu potencial de agregar saberes e que se separam no plano teórico, mas que são profundamente articulados e ou superpostos na realidade da vida. Então, nós acompanhamos a educação, o movimento da educação aqui no Brasil, e vemos que cada vez mais há-se a ideia da formação do cidadão, né? E que parta, então, da realidade vivida e de temas que sejam hoje desafios ou que sejam trabalhados para que, de maneira contextualizada, os conteúdos ou as disciplinas, os componentes, né, seja história, matemática, geografia, enfim, eles tenham sentido para o estudante. E a alimentação é algo que está presente na vida, no cotidiano de todos, então, por isso, é uma temática potente para ser trabalhada. Aqui eu deixei as referências, mas depois acho que podemos disponibilizar.
Renato, você quer? Eu queria só reforçar, a gente foca aqui no nosso documento, mas trazendo também para a nossa questão do próprio serviço de alimentação escolar e reconhecendo nossas unidades como um ambiente alimentar, né? Que ele pode fazer justamente é um espaço de promoção dessa alimentação adequada e saudável. Então, tudo isso, nosso currículo está atrelado a essa prática também, né? Quando a gente fala do conceito, também fazer com que a escola seja esse ambiente transformador nesse sentido, mas principalmente de garantia de direitos, né, de uma alimentação adequada e saudável e de uma referência para esse estudante, que a gente sabe que muitas vezes até no contexto social, muitas vezes, né, até para uma situação de vulnerabilidade, é na escola que ele acessa alguns alimentos que muitas vezes não está no dia a dia dele e por isso a importância, né, de uma alimentação quando a gente fala saudável e adequada, diversa, né, de oferta, de ampliação de repertório, né, de legumes, de verduras, de tudo que a gente entende que é adequado e que ele possa, então, aí sim, fazer as suas escolhas e crescer forte, feliz, e enfim, é isso. Ju, quero agradecer e ficar à disposição. Sei que os meus parceiros aqui, Clodoaldo e Vanessa, também entraram, que faz parte da nossa equipe, que está nesse. Passamos do tempo, Alex, sei lá? Falamos. Passamos um pouco, né, Ju? Não, não, tá maravilhoso, tá maravilhoso. Adoraria que mais gente abrisse as câmeras para a gente poder discutir. Nossa, que deleite, né? Eu sou hoje em dia da velha guarda, dos formandos de nutrição, e fico muito feliz assim com toda a elaboração do documento, com tudo, assim, pela ordem, né? Voltando aqui à lógica do raciocínio, porque em 1988, quando eu entrei na faculdade, me chocou muito a questão, eu sempre falo isso que motivou toda a minha carreira, a fala da diretora em que nós éramos detentores do conhecimento da ciência da nutrição e nós é que ensinaríamos as pessoas a comer. E aquilo me chocou muito, e desde então eu fui trabalhando, porque não é possível que o conhecimento de algo tão fundamental na nossa vida seja elitista. Então, a fala de vocês, para mim, foi um deleite, onde vocês colocam toda a participação e todo esse acesso e todo esse conhecimento e essa liberdade de ir e vir num espaço alimentar e nutricional e hoje em dia, né, de sustentabilidade, que é quase que, né, quase, né, interligado. Sim. Então, assim, foi um deleite. Parabéns, foi foi um deleite realmente. Fico muito assim satisfeita também de ver que é, é um, como assim, né, um movimento mundial. O Japão já fazia isso desde os anos 90, mas é muito legal que isso tenha chegado e de uma maneira tão bem estruturada e bem organizada, né, como vocês colocaram, e não só isso, né? Linguagem, apresentação visual, toda a parte de comunicação também assim, muito interessante. Queria parabenizar vocês e falar assim que é um deleite, realmente, muito satisfeita de ouvir tudo isso. Eu tenho só, assim, eu vi que vocês estão se adaptando, mas é só uma perguntinha da minha área, né, de popularização científica. Como é que vocês têm pensado e trabalhado para não acontecer, por exemplo, como o guia alimentar, que ficou alguma coisa que já está ultrapassada e ninguém consegue adaptar e atualizar? Como vocês pensam nessa adaptação e atualização perante a ciência, né? Não só as ciências biológicas, mas humanas, que vão continuar evoluindo, sociedades, movimentos sociais. Como vocês pensam nessa manter esse documento sempre contemporâneo? Vocês pensaram nisso? Quer Renato, começar, Alex? assim, nós temos, assim, outro ponto que nós temos clareza é que ele vai demandar algumas atualizações, né? Então, na própria atualização do currículo, do currículo base, né, do fundamental e tal, a gente vai precisar mais para frente, de repente, trazer alguns elementos, os próprios objetivos de aprendizagem estão sendo ali pensados, trabalhados, então a gente pensa que com o futuro a gente vai haver essa atualização.
O documento, ele é um recorte do grupo, é um recorte daquele momento, do que se tem hoje de mais atual. Então, é natural que com os pensamentos e com as reflexões, e inclusive com a participação dos próprios professores, enfim, que trazem em si os seus saberes junto com os estudantes, enfim, mas os professores que têm as suas especificidades, a gente consiga aprimorar. E aí, nessa parte da popularização da ciência, eu vejo que, assim, os professores, eles, de praxe, aí o Renato é um, enfim, de prática que no processo pedagógico educativo eles têm esse trabalho em si no dia a dia. Então, a ideia é que o professor ele se aproprie desses conceitos e ele ali, principalmente ele, né, dentro do seu campo de trabalho, ele consiga trazer reflexões nesse sentido, né? Tá. Eu queria também trazer essa questão, como estratégia, Ju, Hum, o próprio processo de implementação do documento, né? Porque ele tem que rodar, ele tem que ser conhecido. Eu acho que tem um ponto sobre isso até. E eu faço, quando você fala do guia, aí eu acho que o Alex, a gente posso concentrar mais nele essa questão da discussão do guia, você, que eu não sou nutricionista, fui conhecer o guia depois que estive atuando com isso, mas acho que tem um pouco isso, assim, de popularizar, de que aquilo de fato caia no conhecimento mais popular, mais amplo para além da academia, que tem essa perenidade um pouco mais, né, posta na sociedade. Eu falo que até quando a gente fala da prática da escola, é muito comum ainda, quando a gente fala, vê um professor engajado na questão da educação alimentar, ele ainda tem a pirâmide como referência, né? Então, assim, é algo que está muito cristalizado algumas coisas, né? E o guia tem esse papel de vir e se popularizar, senão isso está muito posto, né? E aí a gente continua com a prática e aí vai ser muito mais difícil fazer com que essa visão, a visão, né, atual e que hoje se entende como educação alimentar, seja divulgada. Então, primeiro, como estratégia, seria um movimento que a gente tem feito desde 24, que é esse movimento de implementação do documento. Não é se fazer conhecido e de que a pessoa reconheça ali os valores que ele vai conseguir pôr na prática, porque aí a gente vai, as pessoas vão por si só, já buscando outras referências ou fazendo conexões, né, no dia a dia. Porque é o que eu falei, a gente, principalmente com a internet, com todos as mídias que a gente está exposto, você vai fazendo conexões, mas tem palavras-chave que já tem que estar no seu vocabulário e no seu dia a dia. E acho que tem um pouco sobre isso. Tem algumas interessante. perguntas aí que eu vi, Já vou mas passar, não, já vou passar. assim, Não, muito tá. interessante, e, e assim, pelo que entendi, e espero que seja isso, mas mais ou menos um eixo central, né, para que cada um vá trabalhando e se conscientizando e ir buscando mais, né, para não vir, como vocês falaram, algo, né, não algo de cima para baixo, mas algo horizontal, onde vocês todos se alimentem e retroalimentem, né, de informação e de evolução das coisas. Gente, parabéns. Vou passar aqui as perguntas. Eu estou vendo só comentário, né, da Vanessa. Deixa eu A ver. As Vanessa, práticas do na verdade, coordenador. a Vanessa, o Gil, trabalha com a gente, né? Ela também está à Tá. frente junto com a gente nessa coordenação. Eu, o Clodoaldo também, e assim, e aí ela contribui aí com as considerações também que são relevantes. Tá. Sandra, bom dia. Chegamos em você. Em que momento, que aspectos os guias alimentares estão desatualizados? Normalmente, um guia deve ser atualizado a cada 4 anos, dependendo, né, das políticas públicas. E sempre tem alguns elementos que podem estar inadequados. Então, não que talvez o guia esteja desatualizado, né? Mas o guia não está, não foi revisto desde então, é essa a questão. A maioria dos guias são 4 anos, alguns países atualizam em 2 anos, então depende muito isso, era essa a questão, tá? Minha questão. E outra coisa, assim, não sei se tem mais pergunta, a gente vai fazendo lá para eu colocar, a Jane sempre tem pergunta, a Mônica também, escrevam lá que é para passar para eles. E é muito interessante, isso é muito interessante aqui, é muito interessante, a gente vê muito aqui na Europa esse tipo
de ação que vocês estão fazendo, né? Ter algo que seria uma fonte, né, de onde colher essa informação e depois ir cada um se destrinchando e fazendo o seu caminho. Muito, muito interessante. Vamos lá. Ah, plano de implementação. Ah, Giane, ela pergunta: poderia usar o documento e adaptar em outras regiões? Sim, sim. É só, assim, eu acho que um ponto importante do documento é assim, a gente tem os documentos de referência, eu acho que esse movimento que nós fizemos, pensamos, assim, né, como grupo que seja interessante, mas vale ressaltar que eu acho que uma diferença é que nós não pegamos a educação alimentar nacional ou um documento de fora e colocamos para a rede. Então, a gente primeiro entende a rede, o que a rede entende sobre alguns aspectos. Lembrando que o currículo da cidade ele foi construído, inclusive, com participação de estudantes, escuta de estudantes. Então, assim, parte da território, porque até a gente acredita que a EAN, da forma como está posta hoje, é dessa forma. Então, a gente entende a rede para puxar. Então, acredito que esse movimento ele seja interessante. Então, nesse sentido, eu acredito que sim, ele possa ser usado como inspiração. Eu, É, mas também penso, Alex, que porque ele, apesar de ouvir tantas partes, né, e trazer uma realidade de São Paulo, mas ele foi construído à luz de documentos, né, nacionais ou, né, enfim, como a gente falou do próprio Guia Alimentar, e né, do Marco de EAN, né, então assim são documentos mais amplos, né? E o que o nosso, quando a gente fala muito dessa discussão, é trazer para dentro do documento algumas discussões da própria cidade, mas que são também ali para além de São Paulo, né? De cidades do tamanho que é São Paulo ou que vive a realidade que a gente tem aqui, inclusive, né? Mas eu vejo ele facilmente sendo utilizado, sim. inclusive, eu vou ressaltar aqui que ultimamente acabou estreitando a relação com o pessoal de Uberlândia, né? Ainda é pouco, mas o pessoal de Uberlândia, na equipe de Uberlândia, da secretaria, eles fizeram um documento que usaram, assim, referenciaram as orientações pedagógicas de São Paulo, mas que aí trouxeram enfim, o contexto deles, né? Então, acho que é interessante, também é um exemplo. Sim. Mas o Muito, que a gente traz como conceito, né? Acho que são conceitos globais aí que a gente pode pensar em todos os cenários. Que quando a gente pensa em direito humano, à alimentação saudável, adequada, né? A gente está falando aí de todas as realidades. interessante. Só uma frase que eu gostei muito, né? Com a rede, não para a rede. Gostei muito dessa posição de vocês. Eu vou passar para a frase a pergunta da Mônica, né? Ela falou que apresentou uma sessão maravilhosa, ficou emocionada em ver tudo que ela estudou sendo materializado. Pergunta dela: a construção envolveu várias áreas da educação. Quem provocou a construção do documento de EAN? Como foi identificada a necessidade de institucionalização? Eu acho que para além que a gente já tinha uma documentação anterior, como quem antecede, por exemplo, a nossa publicação, é uma orientação normativa de educação alimentar e nutricional para a educação infantil, que hoje é o público-alvo, assim, principal quando a gente fala assim de fomento, né? Quem mais já desenvolvia educação alimentar e nutricional. Tanto que as outras modalidades elas entram, mas também como um desafio, né? Que é a educação alimentar e nutricional. Quando a gente pensa na creche, como a gente chama aqui no SEI, né? No Centro de Educação Infantil, ela já faz mais parte do dia a dia pedagógico, né? Então os professores, os docentes já fazem essa conexão do momento da alimentação e do aprendizado. E aí a gente percebe que existe uma ruptura ali no ensino fundamental, né? Que aí a alimentação passa a ser um movimento ali, o momento do recreio, professor de um lado, estudante de outro, e essa prática vai se perdendo, né? Então, o grande desafio, por exemplo, para a gente é fomentar isso com os estudantes do ensino fundamental.
É, É isso. e assim, e considerando até aquelas bases, né, até que o Renato trouxe, né, de legislações e tal, enfim, é natural que o nutricionista ele tenha um olhar mais, no caso, a alimentação escolar, assim, que no caso nós lá é a coordenadoria de alimentação escolar, traga à luz esse assunto que está estabelecido, inclusive, na educação. Então, na legislação da educação, faz parte então, das políticas de educação. Então, É, é natural que assim a gente traga e assim no caso o corpo pedagógico entende também que, enfim, que precisou de um documento que trouxesse aí uma estrutura, né, para isso, para ser bem estabelecido, né? Então, são vários atores ali que entenderam essa necessidade. sim, e aí a Secretaria Municipal de Educação reconhece, né, essa demanda, porque de fato a coordenadoria, que é a CODAI, né, ela já tinha esse trabalho muito forte com os nutricionistas, e aí a gente também vai correndo paralelo com as legislações, como a gente colocou ali, né, e eu confesso que nós temos um corpo técnico muito atento a todas essas questões ali, né, até um objeto de admiração meu, eu falo assim, enquanto professor, que adentrei esse espaço e vejo a qualidade técnica e a preocupação desses profissionais. Eu acho que nasce muito disso, né, desde um trabalho, aí sim a secretaria reconhece e acabou fomentando o documento, né? Tá. Obrigada. Aqui é a Adriana Rabelo. Bom dia, pessoal. Sou a Adriana, nutricionista do PNAE de Uberlândia. Estamos nesse movimento de articular com a coordenação pedagógica da Secretaria de Educação. E nesse ano teremos um grupo de trabalho com representantes das escolas para criarmos um documento de construção coletiva com atividades práticas de ano que podem ser feitas, porque já disponibilizamos um fascículo com referencial teórico para a construção dos PPPs das escolas. Uberlândia está aqui presente para prestigiar vocês. Gostaríamos de parabenizar pelo trabalho de excelência. Nossa, parabéns. Muito. Obrigado, Olha, a Geise que falou isso. Essa segunda obrigado frase da mesmo. Geisa. Que bom, que delícia. Obrigada. Eu vi uma mão levantada e ia pedir para a pessoa escrever, porque o nosso Luiz Haddad, parabéns, o material é incrível e utilizamos muito no nosso dia a dia aqui. Atuando com os Que legal. professores no contexto das hortas pedagógicas, sentimos que ainda existe uma insegurança e falta de tempo para criar atividades guiantes com as crianças. Existe algum plano de desdobramento do caderno por exemplo, uma trilha de atividades mais detalhadas para a aplicação dos professores? Até esse movimento que o Alex comentou da atualização curricular, eu acho que também é um trunfo nosso, um ponto muito positivo, que é essa proximidade com a coordenadoria pedagógica, né? Porque a gente tem experiência também de algumas cidades que já nos relataram que, inclusive, essa parte da alimentação, enfim, ela está até deslocada da Secretaria de Educação, né? Então, no nosso caso, a gente tem essa sorte, essa boa coincidência de estarmos juntos ali e temos estreitado essa relação, porque é muito importante, né? A gente vê muito potente a proximidade, até para isso virar dia a dia pedagógico, tem que estar em consonância com o que vai ser produzido e proposto pela coordenadoria pedagógica, né? Que é quem vai produzir o material que vai estar na sala de aula. E esse movimento de atualização curricular também prevê esse movimento para trazer insumos ali dentro do material que é disponibilizado para o estudante, né? Essas temáticas perpassando aí matemática, história, geografia, todos os componentes. Então, é um processo que está a caminho, né? A gente tem trabalhado nisso e vemos isso no horizonte até, inclusive, quando a gente fala da implementação do documento, é uma das fases, a gente está dentro desse conteúdo que é oferecido para o estudante. Eu, e só complementar também lá atrás, acho que é importante, né? Com relação à provocação do documento,
Assim, a gente também entende que existem, que eu acho que é para complementar, a gente falou do movimento interno, mas é importante dizer que precisa vir também externamente, né? Então a gente tem órgãos como o próprio Ministério Público ou ou órgãos da própria FNDE que vêm e perguntam sobre, cobram sobre, né? Então, a partir do momento que a gente tem essas instâncias maiores pedindo prestação de contas e tal, então, existem vários movimentos que nos ajudam aí a estabelecer e aí a importância, né, ou trazer luz à importância à elaboração de documentos como esse, né, e esse movimento da educação alimentar adicional. Até como a Vanessa lembrou aqui no chat, né, uma das coisas aí, a gente tem construído, por exemplo, junto com uma outra coordenadoria, que é a COCEL, que cuida dos CELs, né, Centros Educacionais Unificados, que cuida da questão dos grêmios estudantis, né? Então, o Grêmio Estudantil, inclusive, é uma agremiação ali dos estudantes, né, um espaço de fala, de voz desses estudantes, e a gente tem preparado, inclusive, um material para subsidiar essa discussão, que também vem do estudante, né? Ele questiona o cardápio, o porquê que não tem isso, ou por que não tem aquilo, e é muito importante, inclusive, quando a gente tem um material voltado para esse público, justamente orientar e levá-los à discussão, à visão mais crítica do que a gente tem ali, e até de reconhecimento, né? Porque nosso estudante, assim como nós, humanos, nós, adultos que seja, a gente é provocado o tempo todo. Eu trago sempre a questão da mídia social porque eu acho que ela é muito influente na nossa vida, na nossa sociedade, inclusive contemporânea, né? Então, quando a gente tem um material que a escola também pode promover isso, né? O Grêmio é uma voz muito potente, né? E isso está na nossa esteira aí de produção para esse ano. Muito interessante. Mais alguma pergunta? Peraí. Quantidade. Acho que só tem resposta, né? Porque hoje está difícil aqui. Uhum. Não sei se vocês estão vendo, eu não vejo, porque eu estou no computador pequeno, não consigo ver. Mas alguma pergunta? Gente, eu estava vendo aqui enquanto estavam as perguntas, é muito bonito também, parabéns. É um documento muito bonito, alegre, colorido e muito interessante. E acho muito interessante isso, né? Das bases conceituais, que seriam, pelo que eu estou lendo lá, quase que consensuais. Então, vocês também diminuem já esse risco de ter que ficar, né, correndo atrás das coisas. E Então, a você já leitura fala, A diga. leitura é igual um prato, né, Ju? Para a gente É, apreciar, bem apresentado, bonito, a gente tem mais vontade de sim, comer, né? Então, acho que sim. com o livro tem a mesma lógica, né? A gente tem que... Um ponto que é engraçado, porque nós profissionais da saúde, nós temos um linguajar diferente, um perfil diferente dos professores, né? Então, assim, na escrita também foi um ponto que vamos aprendendo em conjunto, né? Porque enquanto a gente escrevia, os professores, mas vocês já estão trazendo a resposta, mas vocês não estão trazendo reflexão, cadê? Aí a gente, Legal. opa, peraí, vamos pensar nessa escrita, né? Até porque a gente tem que pensar qual é o público principal, né? Assim, que no caso seriam os professores e educadores, e ao mesmo tempo é interessante o movimento, porque até os nós, assim, nutricionistas, lendo ele, a princípio, fala, opa, tá um pouco diferente do que eu estou acostumado, mas com o tempo vai incorporando, e uma barreira que não é visível, né, entre a equipe cozinha, os profissionais da alimentação e a equipe pedagógica, ela está aos poucos se quebrando, e literal, assim, é invisível, mas é literal de salas que os nutricionistas não acessiam, da equipe pedagógica estão acessando, e ao mesmo tempo o inverso. Então, assim, essa unidade, né, que de fato aos poucos vai se construindo a partir dessa tensão, né, positiva esse trabalho traz, né? É Muito muito bacana. interessante. É interessante porque assim, né? Vocês estão trabalhando a transdisciplinaridade na prática, o que é algo muito difícil. Eu trabalhei com a é, multidisciplinaridade, já é outra coisa, né? Porque na Sim. multidisciplinaridade cada um fala no seu momento, e a transdisciplinaridade é todo mundo poder
falar junto, não ao mesmo tempo, mas junto. Então, é muito É, interessante que vocês estão trabalhando isso na prática e não é algo que sai do papel no dia seguinte, né? É algo que, como você falou, Alex, a gente tem que acostumar, porque tem que acostumar a linguagem do outro, tem que se perceber na linguagem do outro, o outro tem que se perceber na nossa outra linguagem, porque senão a gente logo coloca um limite. Não falou como eu estou acostumado, então está errado. Ou me deixa. É um trabalho também assim pessoal profissional, né? É, pessoal dentro do profissional que é moroso e precisa ter muita gente, as pessoas precisam ter vontade, né? Como numa terapia, precisa ter vontade. Eu vou só depois comenta essa parte junto com essa outra pergunta, só para não deixar a pessoa frustrada. Ela fala que ela é professora, peraí, que já passou, professora, é, é, professora de apoio de projetos pedagógicos de alimentação em São Bernardo do Campo. Ela é técnica em nutrição e eles desenvolvem atividade de ano nas unidades escolares. Pergunta dela é: o documento é um apoio para o professor planejar e aplicar as atividades de EAN? então, assim, desculpa, Renato, eu vou só juntar aqui, Pode depois falar. o Renato pode completar. Claro. Primeira coisa, Ju, assim, a transdisciplinaridade é um alvo, assim, confesso que ainda, assim, é o ideal, mas a gente está tentando avançar para a Inter ainda, assim, porque é o desafio, né? Chegar na Inter, quem sabe lá na frente, do jeito até que uma transdisciplinar, a gente sabe que é um desafio, é um caminho grande a se percorrer. Com relação ao guia, né, para o professor, eu entendo que é o seguinte, a gente traz algumas bases, mas nós estamos falando com uma amplitude de professores muito diferentes. Mesmo dentro do corpo pedagógico, se você fala com professores da educação infantil, o perfil é diferente do fundamental. E se você falar do fundamental nos primeiros anos, que é até o sexto ano, é um perfil. Quando você vai para os especialistas, que é no 2, é outro perfil. Então, assim, o que a gente tem. E cada componente também tem a sua metodologia de trabalho, né? Então, por isso que é difícil você, quando a gente fala, acaba não sendo uma receita, porque não dá. Ela, na verdade, a gente traz algumas bases de reflexão e de pensamento de trabalho, e aí o professor, dentro do contexto que ele já vive, ele usa a forma como ele usa. Então, o professor de artes vai usar de uma forma, a mesma atividade assim, de avaliação, enfim, o professor de artes vai fazer de uma forma, de história vai fazer de outra, e por aí vai, e tudo certo. A ideia é que só não seja de um senso comum as discussões, as reflexões, mas que tenha alguma base ali para contribuir, né, na qualificação desse trabalho. Não, Ele vai muito. eu estava escrevendo aqui. Desculpa, eu estava escrevendo aqui, né? Babá, não, guidelines não, né? Receita de bolo não, por favor. Isso. Vamos deixar as pessoas livres para pensarem, se baseando em algo consistente, caminhar, não sobre uma areia movediça, mas poder caminhar em algo firme. Mas, pelo amor de Deus, guidelines não. Alex sabe que faz mais de 20 anos que eu falo abaixo guidelines para esse tipo de coisa, porque de assunto, né? Não dá para a gente educar com É, guideline, né? Uma receita de sim. bolo. O nosso documento ele traz, inclusive, como o Alex apresentou, práticas inspiradoras, que aí a pessoa vê dentro daquele cenário o que, que cabe para a turma dela, para aquele cenário dela, né? Como a gente fala, por exemplo, a oficina culinária é uma estratégia, mas vai ser para todo mundo? Não vai ser, né? Porque para além disso, eu tenho que ter habilidades culinárias que nem sempre tem as pessoas, né? Que é uma das frentes da educação alimentar, é promover isso, que a gente sabe quanto mais o cidadão é capaz de produzir sua comida, ele vai ser menos dependente de ultraprocessados, que seja, né? Então, é uma linha e a gente vai defender, claro. Mas eu não vou dizer que a oficina culinária é para qualquer professor, né? Então, por isso tem a horta pedagógica, tem a ida à feira, por exemplo, com os estudantes, falar e discutir sobre o que está sendo ofertado ali, por que que a gente tem frutas tropicais, se eu for na França, talvez não vai ter um pequi, Uma manguinha, uma uma goiabinha. manga bonitona desse tamanho. Enfim, é falar, trazer esse contexto para o estudante, né?
E aí, de fato, né, quando a gente fala, não existe uma receita própria, né? Existe caminhos que a gente vai vendo que são possíveis com aquela turma, com aquele contexto, com aquela proposta que se tem. Legal. Desculpa, e assim, até pensando no interesse do estudante, né? Então, há um ponto que sempre chama atenção, não é chegar com algo, lógico, planejado, faz parte, mas não totalmente pronto, porque o estudante, ele tem que ter o espaço que é o protagonista, na verdade, de uma ação, e dentro também do contexto da própria realidade da unidade, né? Então, assim como o Renato falou, tem unidades que têm possibilidades no entorno, parcerias, e outros não têm. Então, até a gente teme de falar que é o modelo não, porque senão todo mundo tem que seguir. Não, é uma prática inspiradora para trazer algumas ideias. Uma bússola, talvez? Não É. sei. Se bússola também não é. E, Eu vou deixar e vocês lerem os comentários, que é para vocês, senão a gente está acabando já, para não tomar mais tempo. Não, muito interessante, eu acho que lembra uma coisa, né, que a gente discutiu já muito também, Alex, quando você fala da linguagem, é diferente, depende. Quando a gente fala de público-alvo, público-alvo é uma coisa muito importante em definir, porque não é crianças de 6 anos. Que crianças? Em que contexto? Como é a vida delas? Como elas fizeram? E isso é uma coisa que, né, que a gente, enquanto formador, na parte que se fala Vera Kiss, hoje em dia, na Comida na Boca do Povo, a gente trabalha muito, não é bem assim. Se a gente quer ser ouvido, a gente tem que entender quem é aquele ouvido, para poder falar a perfeito. palavra dele, né? E esses público-alvos muito generalizados acabam gerando problema, sim, porque a gente não é ouvido. Isso eu falo muito. A gente não é ouvido porque a gente não sabe com quem a gente está falando. E é muito importante, né? Saber primeiro com quem a gente fala, antes de falar. Muito interessante. Gente, parabéns. Que deleite, que orgulho, que tudo assim de estar aqui, ouvir esse documento lindo, estava vendo aqui. E como eu comentei, eu vou tomar liberdade de mandar isso para a Prefeitura de Paris, porque eles estão atrás de inspiração e perguntaram muito. E quando eu falar esse número aí de quantos milhões de refeições, acho que eles vão ficar um pouco até assustados, porque é muita refeição. E parabéns, espero que assim, muito sucesso e que outros estados também, outros estados, não, outras cidades, né? é, Outros municípios avancem também nesse sentido. E que vocês voltem aqui na sala para a gente discutir de novo. Hum. Estamos à E, disposição, Julia. e Ah, sem contar agradeço. isso, tem mais coisa. Tem mais, ixi, ela falou, mas sem contar, é muita coisa, é muita refeição. Gente, parabéns, Renato, parabéns, Alex, parabéns a toda a equipe de trabalho, parabéns a todos os professores engajados que não estão aqui, e todos os coordenadores, todos os diretores de escola, todas as equipes, porque é um belo, belo documento que vocês fizeram e de se orgulhar. Parabéns, orgulhem-se de vocês mesmos. É lindo. Obrigado. Obrigado. Obrigado a todos aí que nessa manhã participaram. Obrigado, Juliana, pelo convite. Enfim, estamos à disposição. Foi uma delícia. Um bom sábado. Agora vamos todo mundo à feira. É. Isso. Gente, obrigada. Até a próxima. Obrigado a todos. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. É.